Bom dia. Hoje são 20 de março de 2016, domingo, Brasília, Distrito Federal. Com a Operação Lava Jato, é muito comum a gente ouvir por aí pessoas comentando acerca de juiz, Ministério Público e réu. Estou aqui para esclarecer esse assunto, porque a deturpação, a ignorância em relação a ele é muito usual, principalmente no mundo das redes sociais. Pois bem, a relação jurídica é formada por três sujeitos. É uma relação jurídica triangular, na forma de um triângulo. Na parte superior do triângulo está ali o sujeito juiz. O juiz pertence ao poder judiciário e ele é um sujeito imparcial, ou seja, diante de um processo qualquer, de uma ação, o juiz não vê ali o Ministério Público como uma pessoa com prioridade. Não vê também o réu uma pessoa com prioridade. O juiz vê ali acusação e réu da mesma forma, porque o juiz é imparcial. Já o Ministério Público, que é outra parte da relação jurídica, o Ministério Público, como muita gente pensa erroneamente por aí, o Ministério Público não pertence ao Poder Judiciário. Muitas pessoas pensam que o Ministério Público, juntamente com o juiz, faz parte do Poder Judiciário. Não. O Ministério Público não pertence ao Poder Judiciário. Ele não pertence ao Poder Judiciário, ele não pertence ao Poder Executivo, ele não pertence ao Poder Legislativo. O Ministério Público é um órgão anômalo. Pois bem, o Ministério Público, a função dele é participar da investigação juntamente com a polícia e oferecer a denúncia diante do juiz, para que o juiz analise essa denúncia. Essa é a função do Ministério Público, oferecer a denúncia pedindo ali, no final do processo, a condenação do réu. Muito bem. E o réu? O réu é a terceira pessoa da relação jurídica, porque ela forma triangular. É a terceira pessoa da relação jurídica, o réu. O réu, ele não pode se defender sozinho diante de um caso qualquer. Ele precisa da assistência de uma pessoa que entenda o direito, a relação jurídica. E aí aparece o advogado. O advogado é o sujeito da relação jurídica 100% parcial. O advogado é 100% parcial. Ele está ali para defender o réu. Ele é contratado para defender o réu. Então o advogado é totalmente parcial. Ele defende o réu. Diferentemente do juiz e diferentemente do Ministério Público. Veja aqui um caso interessante na relação jurídica processual. O Ministério Público, que é o órgão que oferece a denúncia contra um réu, veja a nobreza desse órgão. O próprio órgão, Ministério Público, que oferece a denúncia contra um réu, se no decorrer do processo, com as oitivas de testemunhas, provas documentais, etc., testemunhais e tudo, se esse Ministério Público, ao final da ação ali, bem pertinho ao final do processo, melhor dizendo, bem pertinho da sentença do juiz, antes da sentença do juiz, se esse Ministério Público tiver a convicção de que o réu é inocente, ele, Ministério Público, lá nas alegações finais, antes de o juiz proferir a sentença, esse Ministério Público pede a absolvição do réu. Veja a nobreza da missão do Ministério Público. Repito, se ele
que ofereceu a denúncia pedindo a condenação do réu, se ele, no decorrer do processo, ficar com a convicção de que o réu é inocente, o próprio Ministério Público pede a absolvição do réu. Ele volta atrás. Voltar atrás, aí não é pleonasmo. Ele volta atrás do pedido dele. Veja a nobreza do Ministério Público. Já o advogado do réu, não. Por mais claras que sejam as provas contra o réu, o advogado dele tem a obrigação de pedir a absolvição do réu, de lutar por sua inocência, de propagar a inocência do réu, por mais lógicas e claras que sejam as provas. O advogado não pode jamais, durante o processo, voltar atrás, como faz o Ministério Público. Não. É por isso que muita gente se revolta contra os advogados, dizendo que seus clientes são inocentes, quando as provas da culpabilidade de seus clientes são claras diante do processo e diante da opinião pública. Eis aí as diferenças entre juiz, Ministério Público e réu. Muito obrigado.